Boa tarde, galera. Nós vamos estudar agora o que são os cromossomos, o que é, na verdade, os cromossomos, qual a sua importância para uma célula. Vamos prestar atenção aqui numa célula eucarionte, que é uma célula que possui núcleo. Não vamos dar tanta importância aqui para essa procarionte, não que ela não tenha importância, mas o nosso foco de estudo aqui é a célula eucarionte. Essa célula eucarionte, pessoal, existem diversas organelas aqui ao redor, cada organela vai ter uma função específica, mas nós não vamos focar nessas organelas. A única organela que nós vamos estudar aqui são os centríolos, que vão ajudar na formação do fuso mitótico, que vai ser bem útil para a divisão celular. Dentro do núcleo aqui, pessoal, vai ter os cromossomos. Esses cromossomos nada mais são do que o DNA. Então, DNA, o ácido desoxirribonucleico, é essas moléculas aqui, a fita que vai carregar toda a informação de um ser vivo. Todo o código genético vai estar no DNA. Quando esse DNA está desenrolado, ele é chamado de cromatina. Ele é um líquido ácido, é uma molécula que forma um líquido ácido, chamado de cromatina. Mas ela vai estar na forma de fios aqui. Aí o restante do material que fica aqui no núcleo é chamado de cariolinfa. E nucleolo, pessoal, é uma região, uma massa densa que vai ser constituída principalmente por RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico nada mais é do que RNA que está desenvolvendo, como se fosse amadurecendo os ribossomos para depois sair da célula e executar suas funções. Nós vamos ver os três tipos de RNA posteriormente. Como eu falei, aqui é uma célula procarionte. No DNA da célula procarionte, o cromossomo, o DNA, a fita de DNA, ela é uma fita circular, é uma fita fechada. Vocês observam que começa e se fecha. No DNA de uma célula eucarionte, não. As fitas elas são lineares e ela fica a maior parte do tempo desenrolada no núcleo da célula, executando suas funções. Essas funções nós vamos ver a seguir. Bem, pessoal, aqui tem a representação do que nós chamamos de ciclo celular. Todo aquele DNA que eu falei, ele vai ser importante para repassar as informações de um ser vivo para o outro ser vivo. Então, de célula a célula, quando ela se divide, dá origem a uma nova célula, aquele DNA vai repassar todas as suas informações. E essa passagem, esse ciclo de vida da célula, ele vai ser dividido em duas fases. A fase de intérfase e a fase de divisão, como nós observamos aqui. Na fase de intérfase, que é a maior parte do ciclo de vida de uma célula, ela vai ser dividida em fase G1, S e G2. G vem da palavra gap, que significa intervalo. Então, G1, pessoal, vai ser um intervalo desde quando a célula nasce até quando ela começa a fase S. A fase S, a célula já vai estar bem desenvolvida, já nasceu, cresceu, desempenhou várias de suas funções. Na fase S, vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Aquela fita de DNA que eu mostrei anteriormente vai duplicar. Essa duplicação acontece aqui na fase S. Depois da fase S, ela entra no intervalo, em outro intervalo, que é a fase G2. E esse G2 aqui, os cromossomos começam a se condensar, porque só vai ocorrer a divisão se ocorrer uma condensação desses cromossomos. Como vocês observaram anteriormente naquela imagem, os cromossomos estavam bem desenrolados. Se eu for dividir aqueles DNA metade para uma célula, metade para outra célula, vai sair tudo enlinhado, embaraçado, e vai quebrar várias das moléculas. Eles precisam estar bem condensados para dividir igualzinho. A gente vai ver esse processo de divisão posteriormente. E essa divisão acontece nessa fase aqui, depois da fase G2. Vocês observam aqui, pessoal, que existe a fase G0 que eu coloquei aqui. Essa fase G0 não é uma fase que vai ocorrer em todas as células. Por quê? A célula nasce, cresce, vai executando suas funções, chega na divisão dos cromossomos, depois passa por um outro intervalo e divide. E nasce. Essa divisão celular vai ser o nascimento de duas novas células. Mas nem todas as células, elas sofrem esse processo de divisão. Elas geram, algumas delas, como o neurônio, não sofrem mais divisão. Então chega uma fase em que as células que vão dar origem ao neurônio se dividem, mas quando forma o neurônio, ela estaciona para aqui na fase G0. Então, o ciclo de vida dessa célula aqui, pessoal, não vai ocorrer divisão. Já outras células, como células do tecido muscular, pode ser lesionada, elas sofrem essas divisões normais, mas elas vão estacionar nessa fase G0. Então, quando forma a célula muscular, estaciona aqui o tecido muscular. Mas, digamos que ocorreu uma lesão. Aquelas células que estavam ali estacionadas, a célula muscular não vai se dividir, mas as células que estão ali no tecido, elas sofrem uma divisão. Elas não estavam programadas para se dividir, mas para recompor o tecido, para cicatrizar o tecido, elas começam a divisão celular. Bem, essa fase aqui corresponde ao ciclo celular. Como eu falei, pessoal, tem a fase da intérfase, que é a maior atividade celular. Então, a célula, durante a intérfase, ela está executando suas funções, está produzindo proteínas, está trabalhando constantemente.
Então, dessa fase interna vai ser dividida em G1, que é o intervalo entre o surgimento da célula, e a fase S. A fase S, que é a fase em que o DNA vai sofrer a duplicação, e a fase G2 é o intervalo da fase S e a divisão celular. Tem um R aqui, celular, enfim. Aqui os cromossomos, pessoal, vão começar a se condensar. Eles vão começar a se enrolar. E esse processo de condensação eu vou mostrar posteriormente. E a fase M, que é a divisão celular. A célula sofre ou mitose ou meiose, e esses dois tipos de divisão nós vamos ver a seguir.